aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. E aqui é o Cid Corintiano. Aí pós-jogo, Corinthians 1, São Paulo também 1, na Neoquímica Arena. Vamos passar a escalação e vamos falar um pouquinho desse jogo, pai. Vitor Pereira veio a campo com Cássio, Gil na zaga junto com o João Vitor e Raul Gustavo também, né? 3 zagueiros. Fábio Santos na lateral esquerda, mais à frente Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto, e tivemos aí o Mantuan, o William e o Jô. Apesar que o Mantuan ficou mais como lateral direita, né? Enfim, essa foi a escalação do técnico contra o São Paulo, que eu já não gostei da escalação. Então os comentários iniciais aí, pai, sobre essa partida. O Corinthians realmente entrou em campo hoje com uma formação parecida com aquela formação do jogo contra o Boca Juniors, jogando praticamente com 3 zagueiros. Na minha opinião, um erro do treinador. Acredito que ele devia ter deixado o time mais ofensivo. Embora o Corinthians tenha começado bem os primeiros 10, 15 minutos de jogo, né? Depois realmente o time começou a errar passe, começou a regredir, começou a dar muito campo de jogo para o São Paulo. Acho que o São Paulo entrou taticamente mais bem posicionado dentro de campo, né? E o Corinthians realmente teve um gol anulado do Jô, mas teve poucas oportunidades no primeiro tempo. No primeiro tempo o São Paulo foi bem melhor, né? O Corinthians realmente não conseguiu impor o seu jogo, mais uma vez dentro do seu campo, né? Da Arena Caximbão. O Corinthians não conseguiu impor o seu ritmo de jogo. Claro que no segundo tempo, com as substituições que o técnico do Corinthians fez, o Vitor Pereira, o time cresceu um pouquinho de rendimento, né? E conseguiu chegar ao empate com o gol do Adson. Mas eu sou corintiano, mas eu sou muito justo nos meus comentários. Que pelo que apresentou o Corinthians hoje, frente a São Paulo, eu vou dizer uma coisa para você, o 1-1 ficou no lucro por 2 motivos. Primeiro, o São Paulo poderia ter ganho a partida. O São Paulo teve mais chances de gol do que o Corinthians. O Corinthians pouco chutou. O Corinthians, quando ele faz a jogada, que ele vai fazer a finalização da jogada, o arremate final, né? Aquela jogada de chegar batendo pro gol, de chegar realmente em condições de finalizar, o Corinthians peca. O Corinthians, a hora que vai dar o último passe, entrega a bola no pé do adversário. O Corinthians não consegue ganhar uma bola de cabeça dentro da área. E hoje nós vimos coisas bem distintas. A zaga bastante nervosa de novo, o João Vitor de novo aprontando, querendo arrumar encrenca. Isso daí é muito prejudicial para o equilíbrio emocional da equipe, que já não vinha jogando muito bem. Mas hoje nós tivemos que reconhecer que o nosso goleiro, o Cássio, o nosso gigante, o nosso totem, foi muito bem hoje. Defendeu umas bolas difíceis, tanto é que foi eleito o melhor jogador da partida. E eu acredito que se não fosse o Cássio estar bem hoje no gol, o Corinthians teria sido derrotado pelo São Paulo Futebol Clube. Conseguiu reafirmar de forma momentânea a liderança do campeonato, né? Mas nós sabemos que tem jogadores do Corinthians que são muito irregulares. No caso do William, no caso do Mantuan, no caso do próprio Maicon, né?
O próprio Renato Augusto, não é que jogou mal, mas o Renato Augusto a gente sempre espera que seja o cara que faz a diferença ali no meio campo. Ele não comprometeu, mas também não estava inspirado hoje. O William, muito parado, muito marcado, não fez nenhuma grande jogada. E o destaque para mim, embora mais para o final do jogo, eu achei que tem que elogiar o Lucas Piton, entrou bem e deu passe para o gol de empate do Corinthians. Demais, gente, ó, o jogo foi muito nervoso, tá? Dizem, os comentaristas falaram durante a partida que parece que a torcida do Corinthians estava cantando gritos de guerra, sei lá, estava falando coisas da arquibancada assim, de cunho homofóbico para o time do São Paulo. Então isso é outra coisa chata que a gente não gosta no futebol. A gente pode brincar, divertir, tirar sarro, mas não pode. A gente tem que reconhecer que embora o São Paulo ainda não tenha vencido o Corinthians na Arena, hoje foi um jogo bem difícil para o Corinthians, viu? Um jogo bem difícil. Eu estava otimista que o Corinthians ia ganhar e ia nadar de braçada. No entanto, quase que morre na praia, viu? Mas enfim, é mais um jogo, um pontinho aí suado, né? Uma coisa que a gente não pode negar é a entrega dos jogadores, a força de vontade, embora ocorreram algumas falhas pontuais, que nem eu já falei, que não gostei do João Vitor, não gostei do Duqueiroz hoje, não gostei do Maico, não gostei do William. Eu acho que hoje poderia ter entrado tanto o Mosquito quanto o Roger Guedes, seria uma boa opção. Mas enfim, como é pontos corridos, a única desvantagem foi esse ponto ter sido conquistado dentro da arena. Podia ter sido 3 pontos, né? Mas enfim, vamos tocar o barco e esperar daqui para frente o que vai acontecer. Eu acho interessante você tocar nesse quesito, pai, que é algo que eu reparo bem também. O Corinthians, quando ele chega próximo da área, e você pode ver, mesmo com o time do São Paulo desmontado, né, com algum jogador do São Paulo errando algum passe, perdendo alguma bola e sendo pego desprevenido com 4 do Corinthians e 1 ou 2 do São Paulo, né, vantagem do Corinthians, né, eles não sabem o que fazer com a bola, cara. Eles tocam errado, ou eles chutam errado, ou eles ficam parando e diminuem o ritmo da jogada. Eu tenho um ódio de quando chegar 4 lá contra 1, os caras tocar para um lado para ir pro lado do escanteio para cruzar, em vez de toca entre eles ali, entra na área, chuta no gol, ou chuta de fora da área. Mas o Corinthians tem uma desperdício, cara, com erros de passe, com tomadas e decisões erradas, esses contra-ataques mortais, que estão em vantagem de 4 ou 5 jogadores contra 1 ou 2. Então, quando o jogo contra o São Paulo aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes. O Juliano não sabia o que fazer com a bola. Em outros lances foram outros que não souberam o que fazer com a bola. Então é muito complicado, porque é muito desperdício de oportunidade. Ainda mais pro Corinthians, que não estava jogando bem. Para mim, o Corinthians também jogou 10 minutos do primeiro tempo, tentando dar uma pressão. O São Paulo tomou conta do resto do primeiro tempo. E no segundo tempo, para mim, o Corinthians estava ruim também. Teve umas modificações, tentou ir um pouco mais para cima. Para mim é demérito do Rogério Ceni, que pegou e tirou jogadores do São Paulo e o São Paulo caiu de rendimento. O Corinthians foi mais para cima e o Adson acabou entrando, conseguiu fazer um gol. Mas tipo, para mim o Corinthians não estava jogando bem em nenhum momento. Só, para mim, eu não gostei, de verdade, não gostei do jogo do Corinthians. Achei os caras afobados, tocando a bola rápido, sem parar, pôr a bola no chão, pensar, olhar. Estavam afobados. Pra mim estavam afobados. Eu particularmente não gostei. Realmente o Cássio foi disparado o melhor jogador em campo. Mas, então vamos fazer aquilo ali de passar os jogadores aqui. Daí nós troca ideia aqui se jogaram merda nenhuma, mais ou menos, ou jogaram bem. Cássio, pai. Gigante Cássio jogou muito bem. Gil.
Mais ou menos. Mais ou menos, mas não devia ter sido sacado do jogo. Eu teria tirado ou o João Vitor ou o Raul. Principalmente o João Vitor, que estava muito nervosinho. Então ele mesmo, João Vitor. João Vitor não jogou merda nenhuma. Foi mal, foi mal. Raul. Mais ou menos. Duqueiroz. Mais ou menos. Maicon. Não jogou merda nenhuma. Renato Augusto. Mais ou menos. Mantuan. Não jogou merda nenhuma. Esqueci do Fábio Santos atrás, pai. Mais ou menos. William Não jogou merda nenhuma. e Jô. Mais ou menos. Segundo tempo. Júnior Moraes. Não jogou merda nenhuma. Adson. Mais ou menos pelo gol, porque entrou fazendo um monte de... dando passe errado, perdendo bola. Fez o gol de cabeça, então mais ou menos. Juliano, pai. A Juliana é brincadeira, né? Juliano tem medo de chutar a bola no gol. É, não é? Aquilo lá não dá, é uma piada, viu? Não tá jogando nada, né? Tá jogando bosta nenhuma. Esse não jogou merda nenhuma. Já que faltou alguém? Acho que foi isso, né? Piton. O Piton, na minha opinião, foi bem. Fez o cruzamento, se movimentou melhor. O Piton, quando ele não entra jogando, quando ele entra mais pro final, assim, um pouco tempo de jogo, ele rende, principalmente quando ele joga mais adiantado, não de lateral. Quando ele joga mais à frente, como um ala, né? Vai um pouquinho melhor. Mais ofensivo, ele vai um pouquinho melhor. E também entrou o Donelli, né? Mas no finalzinho, né? nem praticamente não pegou na bola, porque o Cássio sofreu lá uma contusão, se machucou quase no final do jogo. Quer dizer, o time do Corinthians é muito irregular, né? E a gente não está conseguindo estabelecer um parâmetro de qualidade nessa equipe do Corinthians, porque é um time que muda muito de cara. Muda muito de formação conforme as competições vão se desenvolvendo, até porque são muitos jogos. Então a gente andou repensando e a gente dá um desconto no aspecto físico, entendeu? Agora, no aspecto entrosamento, não dá para dar desconto, porque eles estão treinando, eles estão sempre juntos, fazendo coletivo, né? Desenvolvendo estratégia de jogo. Então eles têm que estar minimamente entrosados para jogar uma partida de futebol. Tem vezes que o Corinthians se desorganiza durante o jogo. E ultimamente o Corinthians tem feito assim, ele começa bem o jogo, que nem hoje começou, parecia que ia arrasar o São Paulo. Parecia mesmo. Cai de produção. Nossa Senhora. Cai de produção. No segundo tempo, dá uma melhorada, né? E consegue desenvolver um melhor futebol, né? A gente lamenta porque o Corinthians estava dentro da arena, com toda a torcida apoiando. Era um dia para conseguir esses 3 pontos, para ficar mais tranquilo na liderança do campeonato. Mas fazer o quê, não? Fazer o quê? Não deu, né? Menos mal que não perdeu, né? Porque chegou no momento da partida que eu temi que o Corinthians ia realmente perder visibilidade para o São Paulo dentro da arena. Mas, menos mal que conseguiu o empate. Vamos torcer para que o Corinthians consiga somar mais pontos, ter um desempenho melhor, né? E consiga se manter da liderança do campeonato, que fazia muito tempo que a gente não via o Corinthians no topo da tabela. Então isso para nós é um ponto positivo, e apesar de ter passado um pouco de nervosismo e estar um pouco descontente com o jogo de hoje, por fim, dos males, o empate foi o menor. Então, da minha parte é só isso. Fazer o quê? Vamos esperar o próximo jogo aí, para ver como é que o Corinthians vai se sair. Tá certo, então nada mudou. O São Paulo continua sem vencer na Neoquímica Arena, apesar de ter jogado melhor. O Vitor Pereira continua sem vencer um clássico, né, pelo Corinthians. Aí mais um clássico que a gente não vence, quase que a gente perde de novo, né? O que você achou, pai, daquela jogada do William saindo lá de trás, esquecendo a bola? E o William tava mal no jogo, hein?
o William estava mal, ele não conseguia fazer a jogada mais forte dele, que é o conduzir a bola em velocidade e o drible, né? O William estava muito bem marcado hoje e não estava inspirado para jogar bola, né? A gente entende, gente. Se pense bem, gente. Não existe aquele jogador que toda partida joga no mesmo nível, com a mesma intensidade, né? Com o mesmo brilhantismo. Com a formação diferente de todo jogo. Com a formação né? diferente de todo jogo. Então, cada jogo de futebol é uma história diferente, né? Cada jogo de futebol tem o seu aspecto muito particular, se desenrola de certa forma, né? Às vezes você não sabe como o adversário vai jogar, durante o jogo você percebe, assimila a forma como o jogo está se desenrolando, e aí cabe ao treinador posicionar a equipe ou mexer na equipe de forma que a equipe jogue de acordo com aquele momento, com aquele adversário. Então, realmente hoje teve jogadores do Corinthians que não foram, não jogaram muito bem, mas isso não chega a ser tão preocupante. Sabe, uma coisa assim que me deixou bastante chateado, no gol do Jô, no cruzamento do Renato Augusto, o Jô pegou meio de batata na perna, meio de joelho, e fez o gol, né? Naquela hora foi um alívio. Puxa vida, né? O Corinthians já começou bem, só que o gol foi anulado. Agora, quando bate a linha de impedimento, você percebe que o pé do Renato Augusto está na posição certinha. É o tronco, né? É o tronco. Então eu acho que esse negócio de impedimento, eu já falei isso aqui uma vez, é um negócio muito chato no futebol, sabe? Tem impedimento que é muito chato, ele atrapalha a jogada, anula lance bacana, lance bonito, entendeu? Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas se eu pudesse mudar alguma coisa no futebol, eu tiraria impedimento. O jogo ficaria mais aberto, eu acho que sairia mais gol. 2-2 ia ter sido, né? 2-2. Eu tiraria essa regra do impedimento. Para mim é uma regra burra, sabe? Por causa de um braço, a cabeça na frente, impedido. Então eu acho que tem coisa que o futebol fica chato. Vai para cobrar uma falta, demora não sei quantos minutos até arrumar a barreira, até acabar aquele empurrinho. Mesma coisa no escanteio, acabar aquele empurra. Vai substituir, o cara sai, passo de tartaruga e demora, né? Então é muita cera, muita enrolação. E tempo de jogo que é bom mesmo, é mínimo. O futebol vira só enrolação, discussão, polêmica, jogador querendo brigar, discutir dentro de campo. Quer dizer, o lado do esporte, da competição, né? O lado realmente que interessa, que é jogar futebol, que é aproveitar o tempo para jogar futebol, ali está deixando meio de lado, está virando muita coisa ruim dentro do futebol. Então, hoje, realmente foi aquele jogo que não dá para comemorar nada não, porque empatar com São Paulo é ruim. Então, na arena ainda? Na arena ainda eu não gostei, tá? Só não fiquei mais nervoso porque não perdeu. Mas pra mim esse jogo de hoje não prestou. Não prestou. Então, vamos encerrar aí, pai. Pra encerrar, melhor jogo. Pra encerrar, melhor jogo? Melhor jogo? Melhor do jogo. Cássio. Certo. Pior do jogo. Pior do jogo? Eleja um pior. Eu já sei quem que é pra mim, eu voto no João Vitor. João Vitor. Eu ia votar no Mantuan, porque tecnicamente o Mantuan foi muito mal, mas por causa dessas briguinhas do João Vitor aí, então pro João Vitor. E o Vitor Pereira, o técnico, acho que não foi muito bem hoje também, né, pai? Não foi. Não colocou o Roger Guedes, não colocou o Mosquito. Acho que ele tinha a opção para deixar o Corinthians mais ofensivo ali. Então, hoje acho que ele não foi ainda. Não foi dessa vez que ele venceu um clássico, né? Fazer o quê? É isso, pessoal. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela atenção de sempre. Até a próxima. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!